O fundo imobiliário GARE11 fez um anúncio que, olha, sinaliza uma mudança estratégica bem importante. Vamos entender juntos o que está por trás do último rendimento que foi distribuído e o que isso realmente significa para o futuro do fundo e para quem investe nele. E tudo começa, basicamente, com este número aqui, R$ 0,083. Esse foi o valor por cota que os investidores do GARE11 viram ser anunciado. É o resultado ali, na prática, o número que cai na conta. Mas, como quase sempre acontece, a história por trás desse número é que é a parte mais interessante. Esse rendimento, com o pagamento marcado para o dia 7 de outubro, dá um dividend yield de quase 1%. Mas o ponto principal aqui não são nem os números em si, e sim a história que eles contam sobre a nova direção que o fundo está tomando. E isso nos leva, claro, à pergunta central de toda essa história. Afinal, de onde é que veio esse resultado? Porque não foi por acaso, não. Foi, na verdade, o resultado de uma ação estratégica muito específica que a gente vai explorar agora. A resposta está aqui, uma venda estratégica. Foi esse o evento que funcionou como um catalisador, sabe? Não só para o rendimento que a gente acabou de ver, mas para uma reorganização de todo o fundo. Para ser mais exato, o movimento foi a venda de um ativo bem importante do portfólio, o imóvel conhecido como BF Visa. E olha, isso não foi só vender um ativo para fazer caixa, foi a primeira peça de um quebra-cabeça bem maior. E qual foi o efeito imediato dessa venda? Lucro bruto. O fundo conseguiu um ganho financeiro direto com essa transação, o que mostra uma relação de causa e efeito bem clara que ajudou no resultado distribuído. E essa citação, tirada do próprio relatório do fundo, é a chave de tudo. A venda iniciou uma nova fase de rebalanceamento do portfólio. Ou seja, o lucro foi só o benefício de curto prazo. A intenção real era usar essa venda como um gatilho para uma mudança bem maior. Essa nova fase tem um nome e um objetivo muito claros: rebalanceamento para reduzir o risco. É uma mudança de foco, sabe? Deixa de ser uma simples gestão de ativos para se tornar uma construção de portfólio mais defensiva, mais robusta. E para todo mundo ficar na mesma página, vamos definir o termo principal. O que é rebalanceamento de portfólio? Bom, é basicamente o processo de ajustar os ativos. Pensar como se fosse afinar um instrumento musical, para garantir que a melodia, ou, no nosso caso, o equilíbrio entre retorno e risco, esteja exatamente onde se quer. Outro conceito fundamental aqui é alavancagem. Pensa nisso como usar dinheiro emprestado para investir. É uma faca de dois gumes, não é? Pode aumentar bastante os ganhos, mas também pode aumentar, e muito, as perdas. E é exatamente esse risco que a gestão do GARE11 quer diminuir. Então, a estratégia toda se resume a esses dois objetivos. Primeiro, reduzir a alavancagem, o que diminui o risco financeiro. E segundo, manter o equilíbrio do portfólio para garantir que não exista uma concentração muito grande em um só tipo de ativo. Simples e direto. Isso tudo nos leva a pensar no futuro do portfólio. A gestão do fundo agora está numa missão bem clara: buscar um equilíbrio mais sólido e uma estabilidade maior, pensando no longo prazo. E essa nova estratégia busca um equilíbrio bem cuidadoso entre dois pilares. De um lado, os imóveis logísticos, armazéns, centros de distribuição, esse tipo de coisa. Do outro, os ativos de renda urbana, que são mais focados no comércio das grandes cidades. O grande objetivo é manter a harmonia entre essas duas frentes. Tá, mas e na prática? Por que isso é importante? Bom, a resposta está na segurança. Menos risco financeiro e mais estabilidade no portfólio podem acabar significando rendimentos mais previsíveis. No fundo, é uma aposta para fortalecer a estratégia pensando lá na frente, no longo prazo. Resumindo a ópera, o que a gente viu foi uma série de eventos perfeitamente conectados. A venda não foi um ato isolado de jeito nenhum. Foi o primeiro passo de uma mudança de rota estratégica, totalmente deliberada e pensada para reposicionar o fundo de uma forma mais segura e equilibrada. E a gente termina com uma pergunta para ficar no ar. Com base nessa venda e nesse foco renovado em diminuir dívidas e equilibrar os pilares, como é que esse rebalanceamento vai posicionar o GARE11 para os desafios e as oportunidades que vêm por aí? Bom, a resposta para isso a gente vai ver nos próximos relatórios.